Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Hoje, 18 de julho, 11 horas. Estamos no meio do mês das férias, todo mundo de férias. Deixa eu só ajustar aqui minha câmera. E todo mundo tranquilo, sem dores de cabeça, né? Não é bem assim, né? A gente sabe disso, tá correria danada, tem muita coisa para fazer em relação à reforma tributária, em relação às obrigações acessórias, em relação a processos. É um pacote grande, viu? Pacote grande. Eu queria começar, eu até fiz uma provocação bem interessante aí sobre a reforma tributária, mas a gente vai começar antes com o PAF, né? O tão esperado PAF. Tem gente que espera, sabia? Tem gente que aguarda ansiosamente. Eu já parei de me preocupar com esse assunto. Misael, Renato, Simone, Denilson, bom dia. Doutor Cláudio, senhores, um bom dia. Obrigado por prestigiar aqui a transmissão ao vivo. Então vamos falar sobre o PAF, Plano de Anual de Fiscalização. Tem 44 páginas, se não me engano. Cadê? Está aqui. Isso mesmo, 44 páginas, onde 14 são dedicadas ao ano de 2025. Olha como a Receita Federal é dedicada, né? 14, quase que a metade do, do trabalho é em relação à fiscalização deste ano. Aqui tem dois cenários interessantes, né? Ela traz os resultados de fiscalização do ano de 2024 e o que que a gente percebe? Bom, 70% está em cobrança, 11% foi para a Procuradoria-Geral, a PGFN, 9,8% foi parcelado, 8,2% está em julgamento, ele tem outros aqui que não diz o que é, e julgado improcedente. Julgado improcedente é aquela história. Esquece que isso aí está errado. Não vou dizer assim, não se prospera um auto de fiscalização, falta fundamento, etc, etc, etc. Foram 306 autos de infração. O que significa isso? Que o número deles, 0,5%, gente, foi julgado improcedente. Nada, né? Do total de 59.588 fiscalizações, autos de infração, 306, olha, isso aqui esquece que não tem sentido. Então, fiquem atentos aí no compliance da companhia, porque você cair nesse 0,5%. Eu falo em termos do cenário atual, né? Então, ele tem lá um capítulo sobre reforma tributária. Ele há um trabalho de implementação da plataforma para compartilhar as informações, né, da Receita Federal e Administração Pública Estadual. O estabelecimento de um padrão nacional de nota de serviço, que desde 2018 ele não foi, e eu acho que não vai. Não no sentido, não na data de 1º de outubro, 1º de novembro desse ano. Os municípios não vão conseguir atender. É muita gente. Tem 500 municípios, de 5 mil, 10%. Ah, mas é 70% da fiscalização, e daí? O foco eram 10% ou 5.571 municípios? Se o município não enviar, não entrar no padrão, ele não recebe a parte dele. E aí, como é que faz? Você acredita nisso? Eu não acredito que eles deixaram de receber. Vamos dar um. Como 2026 não tem apuração, aquela história toda, você acredite, eles vão dar um jeito de transformar 2026 no limbo para poder todo mundo correr atrás. Tipo assim, o último prazo, né?
desenvolvimento de solução, né, para cálculo dos tributos, a bendita calculadora. Essa calculadora já deu tanto rolo, tanta discussão, porque assim, a Receita pegou um verbo e o verbo era calculadora. Calcular. Só que, calcular o quê? Ah, calcular CBS e IBS. Não, calcular só CBS. O IBS não é competência da Receita Federal. O IBS é competência dos estados. Ah, mas a calculadora, se é para um, é para outro, então já calculou. Dá um tempo. Por isso que eu estou falando que já deu rolo, muita confusão. Então, tanto que quando eles publicarem o FAQ, você vai ver que a Receita foca muito em CBS agora. Ah, mas os estados poderão utilizar, se eles quiserem, imposto IVA dual ou IVA IBS agora, por isso. A gente tem outros problemas maiores. E eu vejo toda vez que alguém posta, a Receita Federal não é Receita, é o ENCAT, é o pré-comitê gestor. Precisa separar isso tudo. Até para o head da sua empresa, você explicar para ele que são três projetos. Um é da Receita e CEPRO para validar homologar CBS. O outro é o Comitê Gestor IBS Municipal para validar a CBS, o IBS do ISS. Inclusive CBS, porque a Receita vai a galope, e o outro é o pré-comitê gestor homologando o IPA, o cálculo a por assistida, o IBS, o F. Então, são três projetos distintos. O recurso que você precisa ter é equipe multidisciplinar ou uma para cada um. Tem empresa com volumes gigantescos que pretende, orçou para chamar um BPO e cuidar, cada um cuida de um assunto. Outros que não têm esse recurso, vai ficar na mão de quem está ali carregando as pedras mesmo, a turma da operação. Então tem que planejar bem. Ah, mas a gente não entrou no piloto. Gente, esquece esse piloto da Receita, esquece o piloto do Estado. Foca na homologação da nota. Tem campinho lá para validar, tag, se você preferir, informações novas que você não tem. Vamos pegar uma informação nova que você não tem aí, no bojo das suas operações. Multa por IBS, CBS, pela multa que você cobra por atraso no boleto. Você nem sabe que atrasa esse boleto aí na sua empresa. Entendeu? Financeiro, cadê o financeiro para discutir isso com vocês? Criar uma rotina, olha, cobrando multa, precisa emitir uma nota. Olha só. Então, tudo isso tem que ser validado, tem que ser homologado. Todos os processos atrelados a eventos e a nota de débito e crédito, você precisa homologar, você precisa criar esse evento. Ah, eu já tenho a nota de ativo. Então, vou te contar a história bem a miúde, como diz na música. A miúde. Você tem, você vai continuar emitindo a nota do SIAP até 2032 e você vai ter o evento de apropriação do crédito do SIAP a partir de 2029 ou 2027, melhor dizendo. Você tem esses processos todos criados? Tem um parceiro, o meu amigo Jair Fal, especialista em processos, ele a vida inteira trabalhou com processo, trabalhou em Big Four, e ele fala, as empresas acham que tem, mas não tem. Elas precisam normatizar, criar o processo para tratar melhor essa rotina, essa nova rotina que as empresas terão em paralelo com as atuais. Não se trata de substituir. A questão é de que você vai ter as duas. Então, a hora que você tiver
Outra questão que surge também, né? Mas eu não sei como que eu vou continuar escriturando. Você não vai continuar escriturando. Na pior das hipóteses, você vai fazer o atual, mas o fisco vai fazer o novo para você. Olha que maravilha. Não vai sobrecarregar a sua vida. Quem vai escriturar é o fisco. A nota vai chegar lá no ambiente, lá no IPA e lá no ROC, para você subir essa nota. Mas tem nota que não é minha. Você não fez a manifestação do destinatário, problema seu. Tem a ferramenta aí para fazer. Não temos esse processo. Opa, bateu na tecla que eu queria. Por que não tem o processo? Porque o RED acha que é caro. Tudo bem. Mais caro vai ser agora. O trabalho que vai dar para poder. Isso não foi o Zoom, não. Fui eu que chutei o tripé aqui. Vai dar mais trabalho agora. Olha o volume de operações que você tem. Eu estava falando, olha só, esse assunto eu peguei o gancho lá da calculadora. Então, a calculadora, como ele se ramifica, né? A calculadora, para lembrar que é um projeto aqui do plano de fiscalização da Receita Federal para 2025. Só isso. Olha a repercussão que ele dá. Aí ele coloca o padrão nacional da nota de serviço, coloca a integração com novos tributos, documentos fiscais eletrônicos. Tá bom. Então, aí tem várias questões. Primeiro, disseram para você que a reforma vai simplificar, lá em 2033, não agora. E ó, isso aqui na época de adolescente era pelo contrário. Por quê? Porque eu preciso, eu não, o fisco tem que dar ênfase e atenção a um tema chamado é, base ampla. Se é base ampla, tudo vai ser tributado. E, ao mesmo tempo, outro tema que é a não cumulatividade. Por isso, nós temos um documento novo chamado Nota Fiscal de Gás Encanado, Nota Fiscal de Água e Saneamento, bilhete de passagem aéreo. Como é que faz? Você acha que em não mesmo, em agosto, setembro, outubro e novembro, você acha que em 4 meses as empresas vão conseguir implementar um documento fiscal eletrônico, desenvolver, validar? Não vão, não vão. É um documento novo. Toda a repercussão que tem, contratar uma empresa que vai fornecer esse documento, é a mesma que está lá? Qual é o preço? Validar, buscar budget, ou direcionar budget para esse projeto? Não consegue. O fisco não quer tocar nesse assunto, assim, em termos técnicos, mas não vai conseguir atender esse ano. Então, nós teremos 2026 como a gente falava lá no futebol, lambuja. Então, é isso que vai acontecer. E tem ainda o mundo da. Tem nota para entrar, a MFCom. Imagina o rolo. MFCom, gás, água, bilhete de passagem aéreo, ao mesmo tempo. Não, gente. Vamos colocar os pingos nos is. Então, isso aí vai ser alvo de discussão na semana que vem. Segunda-feira tem reunião, terça com as empresas e quarta com o fisco, para discutir os problemas, a evolução desses projetos. A nota de serviços, o XSD, está para sair. Todo dia está para sair. Tá? O XSD da reforma tributária, né? Então é isso. Eu queria lembrar que essa história de integração com os novos tributos também tem integração com os novos documentos fiscais. Tudo isso está no plano de fiscalização da Receita, tá? As novas declarações, então, falaram para você que ia simplificar, acabar com as obrigações acessórias. Aí foi necessário criar novas obrigações acessórias para cobrança de pedágio. Se bem que na cobrança de pedágio tem uma novidade, né? É outro documento fiscal, esqueci de falar, a NFE, NFSE via
Porque a hora que você passa com o caminhão, o seu caminhão passa no pedágio, você vai tomar crédito desse imposto que está lá no pedágio. E com que documento? Aquele papelucho, como dizia meu professor Rui Gutierrez, de português, não serve. Ele falava assim por causa daqueles dicionários pequenininhos. Na época que eu estudei, a gente era obrigado a carregar um dicionário, mas um dicionário substancial, grande, senão com consistência, com detalhes, né? Quem levava aquele pequenininho de bolsa, ele chamava de papelucho. Hoje não se carrega mais, né? Hoje está no Google, muito fácil. Então, aí a Deli está saindo aí para poder abarcar aquelas operações que não têm documentos fiscais e que seria difícil adotar um documento fiscal, plano de assistência médica, os jogos, eh, os jogos de azar aí que inventaram os eletrônicos, a própria, o plano médico, o pedágio, jogos, tem mais um aí que eu esqueci. Ah, e o financeiro, né? O financeiro tem a DESIF, mas eles querem a DESIF. Então você vai ter no paralelo a DESF ou DESIF e vai ter a DERE para o mesmo setor financeiro. É, setor financeiro. Aí no plano de fiscalização, ele apresenta a Decrypto. Olha que nome bonito, Decrypto. Não tem nada a ver com criptonita, é a declaração de criptoativos. Hoje já tem, né? A IN 1888838, infinito. E vai criar também a Global Information Return. Olha que nome bonito! Global, Global Information Return. Daria o nome a um filho desse, Campus. É Agir, nome de boi, de gado. É, e aí, esse tema é um tema complicado para quem não atua com OCDE e não está acompanhando os papos da OCDE, são as regras globais contra a erosão da base tributária. Lembra do BEPS? Base Erosion Profit, é, Base Erosion Profit, esqueci o restante, erosão da base tributária, tax, visam assegurar a tributação efetiva mínima por jurisdição para grandes grupos multinacionais. Tais regras foram instituídas na legislação brasileira por meio da adicional da contribuição social sobre o lucro líquido, você está sabendo disso, a CSLL. A Receita estruturará a obrigação acessória a ser cumprida pelos contribuintes que viabilize a coleta ah, das informações. O BEPS, Base Erosion Profit Shifting, não é tax, né? Bebeu Jorge Campos. Outra coisa, então, quem falou para você que o mundo seria sem obrigação acessória, te enganou, tá? Porque 50 anos bebendo na obrigação acessória, você acha que ia acabar de repente assim? De jeito maneira. E lógico, o PAF, Plano Anual de Fiscalização, ele tem um longo capítulo sobre as fiscalizações, é, a tributação dos resultados auferidos nas operações comerciais por meio de plataformas digitais mercantis, rendimento de aluguéis por temporada obtido por pessoa física por meio de plataforma. O foco é plataforma digital, gente. Então, vocês estão vendo aí que é isso que eles estão atrás também. Exclusão da base de cálculo do imposto de renda e contribuição na lei do bem, o que mais que temos? A nova legislação de fundo de investimento, apostas da cota fixa do BETS, juros sobre capital próprio, até o tema 69 do STF, a tese do século, a tributação do imposto de renda e contribuição. Esse nome, tese do século, todas ganharam tese do século, né? E as subvenções para investimento, o controle de compensação de prejuízo, enfim. O PAF é interessante para você já analisar como é que está a casa aí, para quem cuida de diretos, né? Esse é o tema da minha sócia. Eu pensei que ela fosse se manifestar para participar, já convidei, tá? Mas
É que é complicado. Ela, para falar em meia hora aqui, ia ser um Deus nos acuda. Queria falar também que o Ceará publicou o decreto 36.729, de 10 de julho, incorporando o ajuste Cinef 11 de 2025. O que que é isso? O ajuste Cinef 11 de 2025. Voltando ao tema base ampla e não cumulatividade plena, para que as empresas, pessoa jurídica, possam tomar crédito daquilo que elas comprem nos supermercados, em lojas, etc., é preciso que seja gerada, no varejo, é preciso que seja gerado um documento fiscal que lhe permita a apropriação do crédito. A NFC não permite. Então, por conta disso, foi publicado o ajuste CNF 11 de 2025, de abril desse ano, permitindo a emissão de uma nota modelo 55 para a pessoa jurídica. Tá? Então, e aí o Estado do Ceará acabou de incorporar essa questão no seu regulamento. Bom, falamos disso e estamos em 23 minutos, aqui só 30 minutos, tá, gente? Um dia a gente faz uma manhã inteira sobre isso, mas porque tem muitos aspectos relacionados à reforma tributária. O que eu gostaria de falar para vocês agora foi a provocação que eu fiz na convocação. Isso foi tema de uma discussão num dos grupos que a gente participa, que é sobre a escrituração dos documentos fiscais. Primeiro, você não vai mais escriturar documento fiscal para IBS e CBS. Quem escritura é o fisco. Bom, então, se você olhar o ROC, se você olhar o IPA você só vai ter acesso em outubro, que é o pré-comitê gestor. O ROC está aí, as empresas estão testando. O que que você tem que fazer em ambas as ferramentas? Você tem que habilitar um documento fiscal para subir para apuração assistida. Bom, primeira coisa, todos os documentos que estão ali são efetivamente da sua companhia? Você que já foi autuado, eu conheço algumas empresas que foram autuadas porque documento fiscal apareceu, não escriturou, o fisco foi lá e falou: não localizei esse documento. Você fala: mas eu não escriturei, problema seu. Você não fez a manifestação, tome o auto. Aí você tem que se defender. Hoje o prazo está 180 dias para você fazer a manifestação. O fisco não manda notificação com menos de 180 dias. Sabe? Isso foi uma alteração na legislação. Se depois de 180 dias, se você não se manifestou, aí ele vai te mandar um auto. Não tem choromelas. Então, gente, incorpore a manifestação, a MDI, a manifestação do seu destinatário na sua operação. Porque se hoje é difícil, você imagina você tendo um documento que vai ser escriturado pela Receita Federal, para a CBS. O mesmo documento vai ser escriturado pelo pré-comitê gestor, para a IBS. Se tiver IS também, a Receita vai querer saber apropriar esses valores. E tem também a sua necessidade de escriturar esse mesmo documento com a parte ICMS, eventualmente PIS/COFINS, mas eu acho mais difícil, né? Só em 2027 já morre o PIS/COFINS, então não vai ter PIS/COFINS em paga, salvo engano. Mas vai ter ICMS, vai ter IPI, e aí você vai precisar escriturar a mesma nota que ambos estão escriturando. E se ambos estão com uma nota errada, você vai escriturar uma nota errada. Você fala assim: eu não vou escriturar porque não é minha. Opa, mas lá no ambiente da reforma tributária ela foi escriturada, entendeu? Não pode omitir, tem que se manifestar. E manifestar a tempo para o fisco não te gerar um crédito e aí afetar a apuração, afetar o imposto a pagar e todas as repercussões, né? Imagina o seguinte: você emitir uma nota contra a sua empresa, essa nota foi lá para o ambiente da nuvem, aquela nuvem
que a gente não sabe o que é, isso vira meme, tô fora. Então, vai para a nuvem, e aí o fisco faz aquela apropriação automática, já pega o crédito da nuvem, imagino que foi um split, já foi compensado e gerou um crédito, aí você emitiu uma nota para um cliente, esse crédito que você tinha dessa nuvem já compensou o débito daquela venda, gerou crédito para terceiros. Tudo errado. Porque aquele crédito inicial é de uma nota que não é tua, que você precisa fazer a manifestação. Então, a compensação que feita, que gerou um crédito, compensou o pagamento de um cliente seu, não aconteceu. Aí o seu cliente está achando que você está ok naquele crédito e não está ok, ele vai reverter. Aí em algum momento vai aparecer, olha, aquele crédito lá não é, foi revertido. Jesus Cristo. Entendeu a repercussão? Foi que foi, mas não foi. Então você precisa ter isso orientado, parametrizado, sistematizado, automatizado, para evitar essa saia justa com o seu cliente. De repente, aquele cliente que você é, conseguiu uma oportunidade, porque o fornecedor original não tem o produto, aí ele está testando, você está querendo muito esse fornecedor, esse cliente, e aí justo na primeira compra, lá vem o comercial. O comercial, você sabe como é, o cara cavou uma oportunidade lá naquele cliente e de repente surge todo esse salseiro aí. Nossa Senhora, eles vêm com um rolo compressor lá no CEO, CFO. Nossa Senhora, então prepare o seu coração, arrume a sua operação, automatize. Eu tenho falado muito nisso, né? Procure automatizar ao máximo a sua operação para evitar dor de cabeça, para evitar problemas para o negócio, principalmente afetar as outras áreas, compras, vendas, produção, né? Porque uma vez que você está numa relação interessante aí com o seu fornecedor, você precisa ter todo o processo azeitado para não parar a produção, não afetar as vendas e a repercussão na companhia. 29 minutos. Quero lembrá-los que semana que vem a gente tem a reunião com o fisco, mais uma evolução das questões relacionadas a pré-comitê gestor. Então, quando eu falo fisco, vamos deixar bem claro, é pré-comitê gestor, reuniões são presenciais. A gente vai levar alguns assuntos importantes para repercussão, né? Como vai ser tal operação com eventos novos, com nota de débito, com nota de crédito. Eu vou precisar emitir nota de débito junto com nota fiscal, ou vou ter que fazer o evento junto com a nota de débito. Coisas desse tipo que as empresas já identificaram como problema na operação. Então, as empresas estão agora lá, eu levo os insumos lá do nosso comitê, o pessoal está olhando, passei um áudio ontem para todo mundo, falei, levante seus processos, identifique aí quais são os problemas que vocês estão na operação, que estão indefinidos. Todo mundo já tem projeto de reforma tributária, não vem com onda não. Então, vamos identificar aí quais são os dramas, os problemas, para colocar isso e deixar normatizado, automatizado, bonitinho, tá bom? Então, fechamos aqui 11h30 para não perder tempo no seu almoço também, daqui a pouco você vai sair para o almoço. Quero agradecer, obrigado, pessoal, prestigiar. Semana que vem, semana que vem eu acho que não teremos jeito, porque estaremos num projeto novo aí de reforma tributária no cliente. Mas a gente ou grava antes, provavelmente eu vou gravar antes e vai ser gravado na sexta-feira, tá bom? Um grande abraço a todos, bom final de semana e até a próxima.